Você acorda cansada mesmo dormindo bem? E sua barriga não desincha mesmo fazendo dieta? Sempre tem aquela gordurinha abdominal? Sente inchaço, gases ou desconforto frequentemente? E se eu te dissesse que esses 3 sintomas podem ter a mesma raiz? Não é só alimentação, não é só hormônio e não é falta de disciplina. Pode ser inflamação intestinal silenciosa. E hoje eu vou te explicar como o intestino influencia na sua energia, no metabolismo e na gordura abdominal. E por que muita gente está tentando resolver o sintoma de forma errada. Se você não me conhece, eu sou a Evelyn Guerra, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre saúde, nutrição, longevidade e epigenética. E se você quer ter mais saúde e longevidade, continue aqui comigo e se inscreve no canal. Você sabia que o intestino não é só digestão? Muitas das vezes as pessoas acham que o intestino serve apenas para digerir comida, mas ele é um órgão imunológico, um órgão endócrino, metabólico e um regulador da inflamação. Ele também é um modulador do sistema nervoso e ainda ele tem que digerir e absorver bem os nutrientes. Cerca de 70% do nosso sistema imunológico está associado ao intestino e ele conversa com o cérebro, conversa com várias partes do nosso corpo. Além disso, ele influencia alguns hormônios nossos. E quando o intestino está inflamado, o corpo inteiro sente. Mas Evelyn, como a inflamação intestinal gera o cansaço? Quando o intestino está inflamado, acontecem algumas coisas. Primeiro, há o aumento de citocinas inflamatórias pelas células imunológicas. Além disso, ocorre a maior permeabilidade intestinal, há uma sobrecarga hepática para a produção de proteínas inflamatórias e para agir também na detoxificação dos metabólicos gerados por essa inflamação. A ativação constante do sistema imune e a nível sistêmico, não é só ali no intestino não. Por isso que você sente muito sintoma. E isso consome energia, e não só energia, mas muitas vitaminas e minerais também, como por exemplo a vitamina D, vitaminas do complexo B, magnésio, o ferro. Você sabia disso? Que a inflamação reduz os níveis de vitamina no seu sangue e pode ser essa a razão da sua deficiência. A inflamação crônica é metabolicamente cara, então o corpo prioriza a defesa e não a sua performance. E o resultado disso? O cansaço constante, aquela falta de clareza mental, a vontade de comer sempre doce para você ter uma energia fácil e rápida. Você sabia disso? Fala aqui pra mim e aproveita e compartilha com aquela pessoa que vai se beneficiar com esse conteúdo. E já deixa o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal. Mas Evelyn, o que a gordura abdominal tem a ver com isso tudo? A inflamação intestinal, ela pode aumentar o cortisol, então ela vai piorar também aquela resistência à insulina. Lembra lá do vídeo anterior que nós falamos que essa insulina sempre alta, ela vai bloquear o glucagon, com isso não vai haver a mobilidade de gordura como fonte de energia. Além disso, com a alteração da microbiota, existem alguns micro-organismos que produzem substâncias que alteram os nossos neurotransmissores, nos fazendo aumentar aquele desejo por doces, para aumentar os micro-organismos. Algumas bactérias e fungos também podem fermentar os alimentos. Alimentos esses como, por exemplo, a fibra, que teoricamente nem é digerida e nem tem tanta caloria assim, mas por fermentar, ele pode gerar calorias a mais. Sabia disso? E isso vai favorecer a retenção hídrica pelos metabólitos gerados e modula o armazenamento de gordura visceral, aquela gordura abdominal, aquela gordura que fica entre os órgãos. Quando a insulina ela não funciona bem, o corpo vai armazenar mais gordura abdominal. E muitas das vezes a pessoa está fazendo dieta, está treinando, está fazendo tudo direitinho, mas o terreno interno está desregulado. A barriga ela não é só calorias, é um contexto metabólico. Aquela gordurinha abdominal, você tem que levar em conta todo um contexto. Agora vamos para um outro ponto que é muito importante sobre isso, que é os sinais da inflamação intestinal silenciosa. Anota aí: o inchaço frequentemente, gases, intestino preso ou solto demais, dor abdominal leve, recorrente, compulsão por açúcar, cansaço após as refeições, pele alterada com acne ou com manchinhas, TPM intensa, queda de cabelo, dificuldade de emagrecer. Se você sente um desses, com certeza você está com alguma desbiose e você precisa cuidar ali do seu intestino. E eu digo algo ainda mais importante: você não precisa ter dor intensa para ter inflamação. Às vezes ela é silenciosa, na maioria
das vezes, ela é realmente silenciosa. Só precisamos prestar atenção nos sinais que o corpo já está te dando como alerta para você cuidar aí do seu intestino e da sua saúde. Isso tudo é um ciclo vicioso. E sabe como ele funciona? Primeiro vem a inflamação intestinal, com o aumento daquela inflamação e células inflamatórias, com aumento de citocinas. Depois disso tudo, aparece a parte da resistência à insulina, alteração dos hormônios, com maior armazenamento abdominal, mais inflamação, mais cansaço, mais compulsão e mais desregulação em outros hormônios ali também. Por isso, dos outros sintomas, até mesmo na parte da sua TPM. Isso é um ciclo metabólico. E cortar o hidrato de carbono, o carboidrato, não resolve sozinho se você não cuidar desse intestino inflamado. Mas, Evelyn, como começar a ajustar? Como melhorar tudo isso? Eu vou te passar um passo a passo para você já adicionar na sua rotina. Então, anota aí. Ponto 1. Reduzir os alimentos hiperpalatáveis e ultraprocessados, porque eles alimentam a disbiose, aqueles micro-organismos chatinhos que te fazem ter mais compulsão alimentar? Pois é. Ponto 2. Ajustar as proteínas. A proteína adequada melhora a saciedade e a função intestinal. Quando o intestino está inflamado, temos várias aberturas na barreira do intestino. Nosso intestino precisa estar bem fechadinho, mas pode ter essa abertura que é o leaky gut, que permite a passagem de coisas ruins, parte de bactérias, indo para a lâmina intestinal, que está ligada à nossa corrente sanguínea. Então a proteína, ela vai ajudar a tampar esses buracos intestinais, principalmente o colágeno ou o caldo de ossos e a glutamina. Quanto ao caldo de ossos, quem tem intolerância à histamina, que tem que ter certo cuidado com o seu consumo, porque senão você pode sentir dores e um mal-estar. Número 3, avaliar o excesso de fibras irritativas. Nem todo mundo tolera grande volume de salada crua. As fibras cruas muitas das vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Número 4, cuidar do seu sono. Sem sono não há regeneração celular, regeneração do intestino. Esse é onde muitos falham, principalmente se você veio de uma era de alta performance igual eu. Precisamos dar uma pausa nessa performance toda para um descanso. Existe um momento de descanso. Número 5, reduzir o estresse. O cortisol, ele vai alterar a sua microbiota. Ponto 6, avaliar as suas intolerâncias individuais. Você pode ter intolerância ao glúten, à lactose, a FODMAPs. Depende de cada caso. A inflamação intestinal não se resolve com um chá detox de 3 dias. Na verdade, é um processo. Você precisa se conhecer, principalmente conhecer os alimentos que você tenha certa intolerância. Se você está cansada e com gordura abdominal persistente, talvez o problema não esteja no seu prato, mas no seu terreno interno. O corpo inflamado não libera a gordura com facilidade, ele protege. O seu corpo está em modo sobrevivência. O seu corpo é reflexo de um contexto metabólico. A energia é o reflexo da sua regulação interna. Se você quer emagrecer de forma inteligente, precisa primeiro olhar lá para o seu intestino, porque quando o intestino melhora, a inflamação reduz, a energia sobe, o metabolismo responde, o corpo coopera e aí o emagrecimento deixa de ser uma guerra. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu tenho certeza que se você colocar tudo isso em prática, você vai melhorar muito. É só fadiga, esse mal-estar não vai existir mais. Obrigada por você estar até agora aqui comigo. E se você ainda não deu o seu like, deixa aqui, que isso ajuda bastante o YouTube a entregar esse conteúdo valioso para mais pessoas. E não se esqueça também de compartilhar com aquela pessoa que vai se beneficiar com esse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.